Meus amigos e irmãos, essa perícope que eu li, vocês perceberam que está falando sobre uma armadura que nós temos que vesti-la. E fala especificamente sobre batalha espiritual. Eu não sei se vocês já olharam esse tema e olharam para o Evangelho brasileiro, para as igrejas brasileiras, e perceberam que esse é um assunto bastante falado, mas pouco compreendido. Vocês já perceberam isso? Muita gente fala que tem quebra de maldição. Muitos acreditam que tudo é o diabo. Por exemplo, a minha mãe. Quando eu era criança, eu via Dragon Ball Z, aliás. Quantos já viram? Ele já viu, ele já viu. Eu costumava ver esse desenho. Minha mãe falava assim comigo: Mateus, não vê esse desenho, porque esse desenho é do diabo. E eu: não, mãe, que isso, é um desenho, não tem esse diabo não. E o problema, meus irmãos, que quando ela falou isso, aconteceu o seguinte: tinha um personagem que ele chamava Mr. Satan. Conhece, né? E tem um personagem que chamava isso. E na hora que ela falou isso, danando comigo, um personagem do desenho começou a chamar esse personagem. E minha mãe olhou pra mim com aquela cara: ei, menino, eu te avisei que isso era do diabo. Tem esse tipo de pessoa que vê o diabo em tudo. Por exemplo, eu vi um vídeo no YouTube que o cara estava falando sobre uma caixa de bombons. Aí do nada ele olhou um bombom que estava escrito feitiçaria. E aí ele começou a falar: esse bombom aqui não entra na minha casa. Ou seja, pessoas que são cristãs e que vejam o diabo em tudo. E às vezes não é culpa dele, não é ele, mas tem outras pessoas, o outro lado da moeda, que acreditam que o diabo não existe, que demônios não existem, e que esse nome, diabo e demônios, é atribuído a todo o mal que o ser humano faz. Mas hoje nós vamos ver que existe um inimigo, e esse inimigo é real, e que ele quer acabar, como foi ministrado, com o seu casamento, ele quer acabar com os seus filhos, ele quer acabar com o seu emprego e com sua vida. E nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Amém? Então, meus irmãos, acompanhem comigo no versículo 10, o apóstolo Paulo, ele começa a falar com os efésios para que eles venham se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Mas por que os cristãos de Efésios e nós devemos nos fortalecer no Senhor? É lógico, porque o Senhor ele é soberano sobre tudo. Ele criou todas as coisas, e todas as coisas estão debaixo do poderio de Cristo Jesus. E se nós não nos fortalecermos desse poder, nos fortalecermos de Cristo, com certeza nós vamos perder a batalha. Com certeza. Com certeza. E tem duas formas, meus irmãos, não sei se vocês perceberam. Nos sermões atrás, olhe comigo no capítulo 5, os versos 18, 19, 20 e 21, aqui fala uma forma de fortalecer no Senhor, se fortalecer no seu poder. Olha aqui comigo: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, a primeira forma de nos fortalecermos, de nos vestirmos da armadura de Deus, é o que nós estamos fazendo hoje aqui, de estar congregando, de estar cantando salmos, de estar ouvindo a palavra do Senhor, e dessa forma o Espírito Santo nos enchendo, nos fortalecendo. Essa é a primeira forma, meus queridos. No versículo 11, fala sobre a segunda forma, que fala sobre nos revestirmos de toda a armadura de Deus. A segunda forma é pegar toda a armadura de Deus e usá-la. Mais adiante, daqui a pouco, gente, cenas dos próximos capítulos, eu irei falar sobre cada peça. Mas então nós entendemos essas duas coisas. Nós temos que estar congregando na igreja com os santos, louvando ao Senhor, adorando e ouvindo a palavra dele, coisa que nós estamos fazendo hoje aqui, glória a Deus, e sendo cheios do Espírito Santo.
e também nos revestindo de toda a armadura de Deus. Mas por quê? Por que nós temos que tomar essa armadura? Vocês lembram do que eu falei? Porque nós temos um inimigo. E esse inimigo quer acabar conosco. Ele já perdeu a batalha, mas ele quer levar todos que ele conseguiu. E esse inimigo nós vemos no finalzinho do verso 11. Olhe comigo. Fala que, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Esse é o nosso inimigo. Você pegou direitinho? Aqui fala que primeiro que ele é astuto, ou seja, que ele é esperto. Nosso inimigo, ele é esperto, ele nos conhece. Segundo, fala que ele faz ciladas, astutas ciladas, ou seja, ele ataca de surpresa, ele faz armadilhas. E eu me lembro quando eu tinha 8 anos de idade, eu brincava com meu amigo Lucas, e nós um dia tivemos uma ideia: vamos capturar um passarinho. Vamos capturar um passarinho. Nós observamos o lugar onde o passarinho toda vez ia, e nós falamos, é esse lugar. E o que nós fizemos? Pegamos uma cacheta com um pauzinho, amarramos um fio nela e colocamos arroz para ser a isca. Nós ficamos calados, quietos, esperando o passarinho até ele chegar lá. E quando ele chegou, o que a gente fez? Puxamos a corda, a gente capturou o passarinho. Assim é o diabo. Ele é astuto, ele é esperto, ele ataca de surpresa, ele espera mansamente até você se desleixar para atacar você. Meus irmãos, e no versículo 16 fala que ele é maligno. No versículo 16, no finalzinho, fala que ele é maligno, ou seja, ele é mau. O que ele quer fazer conosco é nos destruir, como eu falei, acabar com a nossa vida, acabar com a nossa família, acabar com a comunhão que nós temos aqui na igreja, colocando rixas, colocando vários tipos de picuinhas em nosso meio, para que a gente não venha estar aqui nos fortalecendo do poder do Espírito Santo. Não abra comigo não, eu vou abrir aqui 1 Pedro 5,8. Escute atentamente o que a palavra diz sobre o nosso inimigo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. O que o leão faz com sua presa? Ele estraçalha a sua presa. E assim é o diabo com nós seres humanos. Ele estraçalha a sua presa. O segundo inimigo nosso são os demônios. No versículo 12, fala que nós temos que lutar contra os principados, plural, principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos. Demônios, está no plural. Mas olha que interessante, fala que eles são seres espirituais, contra as hostes espirituais das maldades, ou seja, arma como faca, revólver, não adianta contra eles. Eles são seres espirituais. E para lutar com esses seres espirituais, precisamos de uma armadura espiritual. Nós precisamos de uma armadura espiritual, meus amigos. E agora no versículo 12, no comecinho, fala quem não é os nossos inimigos. Olha que interessante, fala que porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. O nosso inimigo não é o nosso próximo, não é o nosso irmão. Mas às vezes o irmão ele nos chateia, ele nos magoa. Mas não é o nosso irmão. É o ser espiritual que está influenciando ele. Nós temos que ter essa noção. Porque às vezes alguém nos chateia na igreja e a gente pensa, nunca mais eu vou voltar lá. Por quê? Porque o irmão fez isso e fez aquilo. Mas aí vai ver em contrapartida, quem que estava atuando sobre ele? Quem estava influenciando ele? E agora, meus irmãos, no versículo 13, olhem comigo. Fala assim a palavra do Senhor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Vocês sabem o que é esse dia mau? Os dias, aliás, são maus.
nós vemos dias maus. Mas você já teve aquela sensação que parece que o diabo, os demônios se levantaram um dia em específico contra a sua vida? Que parece que nada dá certo, igual o Gabriel um dia dele estava contando, bateu num carro, teve um acidente, aconteceu uma coisa ou outra. Já aconteceu isso com você? É isso que está falando. Para que, no versículo 13, para que a gente venha resistir no dia mau, no dia que o diabo vem com toda fúria sobre nossas vidas. Mas nós sabemos que dia é esse? A palavra de Deus não fala que dia é esse. Por isso nós temos que estar sempre preparados, sempre buscando ao Senhor, sempre buscando fortalecer, estando na igreja frequentando, ouvindo a palavra de Deus, sendo fortalecido, porque nós não sabemos o dia em que Ele se levantará contra as nossas vidas. E agora eu quero falar mais em específico sobre a armadura de Deus, dos versos 14 aos versos 17. Ó, crianças, agora ficam atentos, hein? É sobre a armadura, viu, Caicão? Beleza? Olha o verso 14, que interessante. A parte A fala assim: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Em outras versões, por exemplo, a versão do Rafael, que é a NVI, né, Rafael? Fala sobre cingir-vos com a verdade, é o cinto da verdade. O que é o cinto da verdade? Se a gente começar a observar, Paulo está falando sobre armadura, mas por que ele está falando especificamente sobre uma armadura? Vamos entender isso aqui primeiro, antes de entrar no cinto. Paulo, em outras cartas, nós vemos que ele está preso. Ele está numa prisão domiciliar, onde ele fica 24 horas acorrentado com um soldado romano. E provavelmente Paulo, ele se inspirou para escrever o capítulo 6, de 10 a 20, no soldado que ele estava preso 24 horas. Ele acordava, o soldado estava do lado. Eu tomar um café, o soldado estava do lado. Eu dormir, o soldado estava do lado. Então, provavelmente, Paulo ele se inspirou nesse soldado que estava com ele 24 horas. E agora, sobre o cinto da verdade, meus irmãos. O cinto na armadura romana, ela é a peça principal, ou melhor dizendo, é a base. Ou seja, sem o cinto, ó criança, sem o cinto, você não consegue amarrar a couraça, que é um dos próximos itens que a gente vai falar, e nem guardar a espada. Então, se você não tiver com cinto, você não consegue amarrar a couraça e nem guardar a espada. E nós vemos que esse cinto é a verdade. E o que é a verdade, senão a palavra do Senhor? Em João 17 fala sobre isso: santificai-vos na verdade, a minha palavra é a verdade. Então, a base para a batalha espiritual que nós temos que ter é a palavra de Deus. É conhecer a palavra de Deus, é ler a palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus, é amar a palavra de Deus, é saber que ela é tudo em nossa vida e que não há mais nada de importante a não ser a palavra de Deus. Amém? Então, a palavra, a verdade, ela é a base da armadura. E a segunda peça da armadura é a couraça da justiça. Está no finalzinho do verso 14. E vestida a couraça da justiça. O próprio nome já diz. Couraça é um material de couro que se amarra no peito, hein? Escutando, Caicão? Prestando atenção? Se amarra no peito a couraça e ela protege o quê? Órgãos vitais, como coração, pulmão, abdômen. E ela é o quê? É a justiça. Mas é a nossa justiça? Não. Não é a nossa justiça. Porque as nossas melhores obras são como trapo de imundícia diante do Senhor. Então a justiça aqui, que é a couraça de Deus, é a justiça de Deus. Vou explicar melhor. Vocês já ouviram falar sobre a doutrina da justificação pela fé? Já? Então, a couraça é a justiça de Deus, ou seja, a justificação pela fé. E nós encontramos em Romanos 8, 31 a 33. Vou abrir aqui e ler para os irmãos.
Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E como nós devemos usar essa parte da armadura? Você já se deparou em uma situação da sua vida em que você comete aquele pecado que você não gostaria de cometer novamente? E o diabo vem com setas em sua mente, falando assim: ih, caiu de novo. Você não é cristão, não. Jesus não morreu na cruz por você. Aí, caiu de novo. Você fala que é cristão, mas aí, caiu. Olha o que nós vemos aqui, que beleza do versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Então, quando o diabo vir em direção a você, quando você tiver caído novamente, como você deve se portar? Você deve falar: caí de novo, eu sou fraco, eu sou falho, eu não consigo sozinho, eu mereço o inferno, porque eu sou pecador, mas é Deus quem me justifica, é Deus que me justifica, é Ele que morreu na cruz por mim, me declarou justo, mesmo eu errando, pecando, falhando, Ele está trabalhando em mim, é Deus que nos justifica. Mas olha que coisa interessante, o verso 31, fala assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já pensou se Deus fosse contra nós? Se nós fôssemos na batalha contra o diabo, e se Deus fosse contra nós? Que terrível seria ter o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que se fez carne, que andou sobre as águas, que ressuscitou no terceiro dia, Ele estar contra nós na batalha? Então, se hoje você ainda não professa a fé em Jesus Cristo, a fé verdadeira, minha oração é que Deus envie fé ao seu coração, para que você venha lutar essa batalha contra o maligno, e que Deus esteja do teu lado, que Deus esteja te ensinando, te guardando, te orientando através da sua palavra. Amém? Agora, no versículo 15, fala sobre o próximo item dessa armadura. E olha, crianças, então nós falamos sobre o cinto, sobre a couraça que fica no peito, e agora nós vamos falar sobre os calçados, sobre os sapatos. E o que significa isso? Os calçados do Evangelho da Paz. Quando o soldado romano, antes de ir para a guerra, ele tinha que colocar os seus calçados no pé. Mas por quê? Porque muitas das vezes o inimigo, ele jogava materiais cortantes no campo de batalha. E aquele que não estava protegido, não conseguiria ir contra o inimigo, ir em direção a ele. E esse calçado, ele representa o Evangelho da Paz. Ou seja, o que é o Evangelho? É a boa notícia. Mas que boa notícia é essa? Que Jesus se encarnou, que veio e morreu na cruz, e agora nós temos paz com Deus. E é aquilo que eu falei anteriormente: imagine o soldado não está calçando esse sapato, e ele ir na guerra, contra um inimigo espiritual, contra demônios, e contra o próprio Deus. Imagina que terrível seria você ir para a guerra, tendo Deus e o diabo como inimigo, e não Deus ao seu lado, tendo a paz do Evangelho. Que terrível seria. Que terrível seria. Agora, o próximo item da armadura é o escudo, gente. É o escudo. E ele é a fé. No versículo 16 fala sobre esse escudo: tomando sobretudo o escudo da fé. Quando nós vamos para o original, para o grego, nós vamos ver que a palavra escudo significa porta. É como se fosse aquela porta ali antes de entrar no banheiro dos homens, grande, que nos tampa toda. Igual aquele filme dos espartanos. Alguns já viram, até eu vi uns dias atrás,
que cobre todo o corpo. E esse escudo que nos protege é a fé. Mas a fé em quem? Será que é a fé em ídolos? Será que é a fé em pastores, pessoas, familiares? Nós sabemos que não. Que a fé é em Jesus Cristo. Que a fé é em Deus somente. Que a fé é nele. Esse é o nosso escudo, a fé em Jesus, que Ele morreu na cruz por nós, que nós somos justificados por Ele, que Ele está ao nosso lado na batalha, e que por Ele estar ao nosso lado na batalha, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores, meus irmãos, por Ele estar ao nosso lado, pois todas as coisas estão debaixo da soberania dEle, do poder e da autoridade dEle. Em Romanos 10, 17, fala sobre a fé, mas fala em específico para as pessoas que têm pouca fé. Para pessoas que vêm e falam assim: Mateus, Gabriel, Sharon, Rafael, que eu queria conversar com você, eu estou com a minha fé fraca. Você poderia me ajudar? A como que eu consigo fortalecer a minha fé? Romanos 10, 17 fala sobre isso. Escute atentamente a palavra do Senhor. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se hoje você está aqui e fala assim: Mateus, eu estou com minha fé bastante pouca, ela está bem pequena, me ajuda, por favor. Eu tenho esse conselho para você: continue vindo à igreja, continue lendo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E tem uma frase de um teólogo que eu gosto bastante, que fala assim: se a fé vem pelo ouvir, agora imagine lendo a palavra, imagine lendo ela. Que preciosidade nós temos, como nós vimos ontem. Lutero, que tanto sofreu para traduzir a palavra de Deus, e nós hoje temos a palavra de Deus por causa de homens assim, valentes, que querem que o povo se fortaleça com a palavra de Deus, disseminando a ela, pregando o evangelho a toda criatura, falando sobre as boas novas, que agora nós temos paz com Deus, Criador dos céus e da terra. O próximo item da armadura de Deus é o capacete da salvação. Nós encontramos no versículo 17. A parte A fala o seguinte: tomai também o capacete da salvação. É interessante que fala sobre duas palavras. A primeira é capacete, onde está a nossa mente, o nosso cérebro, onde comanda todo o corpo. E depois fala que esse capacete, ele é a salvação. Ou seja, tem igrejas que pregam doutrinas que falam que nós podemos perder a salvação. E imagine você, um soldado, indo contra um inimigo furioso, querendo acabar com sua vida, e você não ter certeza da salvação, da sua salvação. Você não ficaria incerto? Porque se você não tem certeza da salvação, você não tem paz com Deus. Você não ficaria incerto, com medo? Assim, eu não tenho certeza da salvação, Deus, Ele não me salvou. Então, se eu for contra esse inimigo, provavelmente vai acabar com a minha raça. Vocês entenderam? Como é primordial ter certeza dessa salvação, que foi um Deus eterno, como nós vimos anteriormente em Efésios capítulo 1, que nos escolheu, que nos elegeu, que nos predestinou e nos salvou. E como diz João 10, que Ele não perde nenhuma das suas ovelhas em suas mãos. Amém? E nós não nos perdemos, porque se nós somos ovelhas dele, Ele está nos guardando com suas mãos. Então, se você é salvo, se você possui frutos de que você está arrependido, que você está sendo transformado pelo Espírito Santo, tenha certeza da sua salvação, porque o justo viverá pela fé. Tenha certeza da sua salvação. E por fim, e não menos importante, é a espada do Espírito. A espada do Espírito está no finalzinho do verso 17. E aqui na palavra fala que é a palavra de Deus. Um exemplo bastante claro
que essa espada é a palavra de Deus é em Mateus 4. Vocês sabem o que conta em Mateus 4? A história é que Jesus ele estava no deserto e o diabo ele vem tentá-lo. E ele fala assim para Jesus: Jesus, por que você não transforma essa pedra em pão? E o que Jesus fala para o diabo? Não. Mas não por quê? Porque assim está escrito, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se Jesus é o nosso alvo, se nós temos que nos esperar nele, então quando o diabo ele vir contra a sua vida, te dando sugestões, mandando flechas, dardos inflamados contra a sua vida, nós devemos falar para o diabo: não. Mas por que não? Porque assim está escrito. Mas como nós nos defenderemos com essa arma se nós não conhecemos a palavra de Deus? Se nós não meditamos nela dia após noite, como Salmos 1 diz? Como? Como, meus irmãos? Por isso que é importantíssimo nós estarmos lendo dia após dia. Porque, como eu disse anteriormente, nós não sabemos o dia mau em que o diabo irá intentar contra as nossas vidas e a forma que ele irá agir para nos pegar na armadilha dele. Então, vamos ler. Por exemplo, o dia de estudo é um dia muito bom para que nós venhamos compreender melhor a palavra de Deus e usá-la para o dia mau. Então, se hoje você fala assim: Mateus, a minha leitura bíblica está um pouquinho fraca, eu quero te incentivar a ler a palavra, a degustar a palavra, a compreendê-la, a pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, você não me ensinaria todas as demais coisas? Me ensine a palavra de Deus. Te incentivar a vir nos dias de quarta-feira a estudar a palavra, para ser libertado. Assim como Augusto Nicodemos diz, que o verdadeiro culto de libertação na igreja não é aqueles cultos que nós fazemos e as pessoas oram. Oração é bom, mas o verdadeiro culto de libertação é o culto da palavra de Deus, é o culto de ensino da palavra, de compreender, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus e a sua palavra. E agora vamos para os versos 18 a 20, meus queridos. No verso 18, Paulo começa a orientar a igreja a orar em todo o tempo. Ore em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. E a oração é uma forma de se revestir da armadura de Deus. Nós poderíamos juntar o verso 18 com o versículo 13. Ficaria assim o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Essa oração em todo o tempo é uma oração, por exemplo, desse tipo. Não sei se você já conhece pessoas assim, que quando está passando por um problema, uma situação, do nada ela fala assim: pai, me ajuda nisso aqui. Pai, por favor, me dê orientação sobre isso aqui. Está difícil, me ajuda. Acontece uma situação, um problema no seu trabalho. Como nós devemos nos portar orando em todo o tempo? Senhor, me ajuda a resolver esse problema. Me dá sabedoria, que eu venha ser justo com essa pessoa. E esse orar em todo o tempo é com toda espécie de oração. É oração pedindo perdão pelos nossos pecados, é oração agradecendo a Deus pelo dom da vida, oração agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele tem feito por nós, toda espécie de oração. Não é só um tipo de oração, é toda espécie, é qualquer coisa, porque assim nós iremos vestir a armadura de Deus, assim nós iremos cultivar intimidade com o Senhor. E olha que interessante, que fala para nós vigiarmos, e vigiando nisto, ou seja, vigiando na oração, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo nos incentiva a orar em todo o tempo, com toda espécie de oração, a estar vigilante nisso, ou seja, estar observando se nós realmente estamos fazendo isso todo dia, e focarmos nisso, e com toda perseverança, ou seja, constância, não parando. E interessante que não é só orando por nós mesmos, mas no finalzinho fala, e súplica por todos os santos. É orando pelo irmão que está do seu lado,
Então Paulo nos orienta, ore por você, mas também ore pelo irmão do seu lado. Porque assim como no filme de Espartacus, onde eles estão com seus escudos da fé, vamos dizer assim, protegendo, um protege o outro, lado a lado. Por isso que é importante orar pelo seu próximo, porque nós não vencemos a batalha sozinhos. Nós não vencemos as batalhas, nós precisamos do irmão que está do nosso lado. Porque às vezes ele vê a situação, ele conhece um pouco melhor a palavra de Deus e ele nos aconselha. Então assim nós devemos orar pelo nosso próximo. E no versículo 19 é interessante que Paulo pede oração por ele mesmo e por mim. E gente, imagina, se Paulo está pedindo oração para ele, imagina nós, como nós somos carentes de oração. Imagina nós, gente. Hoje eu quero incentivar você a estreitar mais os laços de amizade com o irmão que está do seu lado, a pedir oração. Fala assim, meu irmão, ore por mim. Por quê? Porque eu estou passando por essa situação. E você, qual que é o seu motivo de oração? Qual que é o seu problema que você está passando? Vamos nos ajudar, porque lá em Provérbios fala que nós nos afiamos como ferro, um afiando o outro, um preparando o outro. Assim devemos ser nós, usando essa arma da oração. E é interessante que o motivo da oração dele é diferente, porque às vezes nossos motivos são tão mesquinhos, tão superficiais, e o motivo da oração de Paulo é pelo reino de Deus, é pelo avanço do reino de Deus. Olha que interessante, o verso 19 fala, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Paulo estava preocupado não com ele mesmo, por ele estar na cadeia, preso 24 horas com guarda. Paulo estava preocupado em pregar o Evangelho, pois o que mais que um homem precisa é de ouvir o Evangelho do Senhor, é de ouvir que há esperança. Quero te incentivar e que Deus levante Paulos e Paulas aqui, que venham orar pelo avanço do Evangelho, aqui nessa cidade de Abaeté, nessa cidade que é tão carente, que precisa tanto de ouvir a palavra de Deus. E meus irmãos, nós somos uma igreja bíblica, nós pregamos o Evangelho, mas por que as pessoas não estão vindo? Por quê? Então que nós venhamos pregar o Evangelho a toda criatura, que nós venhamos orar ao Senhor, pedindo, Senhor, nos dá sabedoria para que a gente venha proclamar o Teu Evangelho nessa cidade, para os meus familiares que estão perdidos. Me dê sabedoria, Senhor. Eu amo eles e eu sei que se eles continuarem assim, eles vão para o inferno. Nós temos que ser assim, nós temos que estar preocupados com o Evangelho. E no final, no versículo 20, Paulo fala, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Paulo está preocupado com o Evangelho, e não consigo mesmo com a situação atual dele. Que nós venhamos ser assim, preocupados com o próximo, com o nosso vizinho descrente, com o nosso familiar descrente. Que nós venhamos ao Senhor falando, Deus, salva o meu pai, Deus, salva o meu pai. Mas não é somente orar, mas é agir também, é pregar o Evangelho. Porque Paulo estava lá e creio eu que ele estava pregando 24 horas para aquele guarda, não perdendo a oportunidade. Nós devemos ser assim, que Deus levante Paulos e Paulas aqui neste lugar. E meus amigos e irmãos, as aplicações são as mais simples, porque a vida cristã é simples. A vida cristã é simples. As aplicações são: leia e conheça, estude a palavra do Senhor, porque nós não sabemos o dia mau. Nós não sabemos se Deus usará um falso profeta para ir à nossa casa. Ele irá com lábia. Se nós não sabermos a palavra de Deus, se nós não termos base, como nós iremos nos defender? Como nós iremos defender a nossa fé? Como nós iremos pregar o Evangelho aos nossos familiares que estão tão necessitados de ouvir? Como nós iremos lutar contra o inimigo quando ele vir no dia mau? Como nós iremos ir falar com ele e falar assim, não vou fazer isso porque está escrito, porque assim diz o Senhor, está escrito. Como nós iremos fazer isso se nós não estudamos? A segunda aplicação é que nós venhamos orar em todo o tempo, em toda espécie de oração, em toda súplica.
Não orando somente por nós mesmos, mas orando por nosso próximo também. Pedindo que Ele nos fortaleça, que Ele nos guie, que Ele nos oriente, que Ele abra os nossos olhos para essa verdade, que é tão encantadora, que é tão maravilhosa, que é tão tremenda para as nossas vidas. E também que hoje nós venhamos entender que se nós estamos em Cristo, nós não precisamos temer esse leão que quer nos pegar, nos estraçalhar, acabar com o nosso casamento, com nossa família, com nossos filhos, com o nosso emprego. Se nós estamos nele, se nós estamos nos fortalecendo nele, se nós estamos vindo domingo após domingo em sinceridade, quarta após quarta ouvindo a palavra de Deus, nós somos mais que vencedores. Amém? Então que hoje, essa semana, nós venhamos praticar essa palavra tão maravilhosa, lendo a palavra, orando, vindo à igreja, orando pelo próximo. Amém? Amém. Deus abençoe.